Bem, gente, a explicação de hoje sobre a invasão holandesa. São 3 tópicos bem importantes que a gente tem que saber. Brasil colonial, cana-de-açúcar, União Ibérica. União Ibérica? O que é isso? União Ibérica foi a união de Portugal e Espanha para dominar o Brasil. Então, como foi que aconteceu isso? Quando o rei de Portugal, que estava aqui no Brasil, ele morreu, Dom Sebastião morreu, não tinha ninguém para assumir o lugar. Não tinha ninguém para ficar depois dele. Ele não tinha nenhum herdeiro. O que aconteceu? Ficou Filipe II, que era neto desse rei, ficou no lugar para poder administrar a colônia. Então ficou tudo na Espanha, né? Que o Tratado de Tordesilhas dividia Portugal e Espanha, já tinha um pedaço da Espanha e agora continuou tudo com a Espanha. Mas mesmo assim, eles continuaram unidos, Espanha e Portugal, para produzir açúcar. E o que aconteceu? Teve alguns problemas, esse Filipe II teve alguns problemas. Então, em 1624, na União Ibérica, que era Portugal e Espanha, ele tinha alguma dificuldade de se unir com a Holanda. A Holanda não gostou disso porque ele gostava de vender, ele fazia o comércio da açúcar com Portugal. Mas a Espanha estava contra a Holanda nisso. Então a Holanda criou uma forma de governo que pudesse entrar nas metrópoles, nas colônias, para poder conseguir também ter lucro com o açúcar. Então ele criou uma forma lá de governo. E nesse tempo, eles invadiram o Brasil. Eles invadiram o Brasil, sabe aonde começou? Eles invadiram o Brasil lá na Bahia. Foi a primeira invasão. A primeira invasão foi na Bahia. A capital da época do Brasil era Bahia. E depois, ele invadiu o Brasil, a Bahia em 1624. Em 1630, em fevereiro de 1630, eles começaram a invadir Olinda. Depois de Olinda, ele foi invadir Recife no mesmo ano de 1630, mas aí não foi tão fácil, porque tinha muita gente para guerrear contra os invasores em Recife, e não ficou tão fácil. Mas mesmo assim, eles conseguiram, e esse território todinho ficou território holandês. Com isso, eles ficou com um grande território grande lá de terra, então eles tiveram que chamar uma pessoa para administrar. Quem ele chamou? Foi nomeado como administrador geral o conde João Maurício de Nassau. Ele chegou ao Brasil em 1637 e trouxe com ele, sabe o quê? Trouxe liberais, trouxe médicos, arquitetos, cientistas, artistas, para fazer um monte de coisas boas aqui em Pernambuco, né? Lá e aqui. Então, Maurício de Nassau, ele nomeia Recife como a sede da Nova Holanda, que ali era como se fosse a Holanda agora, né? Um monte de terra da Holanda, então como se fosse a Holanda, ele botou Recife para ser a sede da Nova Holanda. E quem era o governador? Era o conde João Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau, quando chegou em 1640, Portugal fica independente das relações com a Espanha. Não era Portugal e Espanha? Agora, em 1640, ele já não tem mais essa união com a Espanha. Então, ele foi e assinou um artímice entre Portugal e Holanda por 10 anos. Tá? E esses 10 anos, eles iriam produzir muito açúcar, ia ajudar o Brasil a crescer, iria fazer muita coisa. Mas a nação emprestou dinheiro. Essas pessoas que ele trouxe começou a fazer o Brasil crescer. Os artistas faziam seus quadros, uns desenhavam como era a fauna, outra a flora, cada um fazia as suas coisas. Nesse meio estava Frank Posto, muito famoso, né, que tem até exposições dele na Pinacoteca da Várzea sobre ele, para a gente ver o que é que ele relatava do Brasil nessa época, aquelas telas enormes sobre ele, né? Então, em 1643, aconteceu uma coisa muito importante. Nassau, o rei da Holanda chamou Nassau de volta. Nassau teve que voltar. Maurício de Nassau teve que voltar para sua Holanda. E o Brasil ficou
sozinho aqui, sem ele, né? A Holanda que estava aqui feita ficou sem ele. E as pessoas que estavam em Pernambuco agora iriam ficar à mercê dos outros que estavam ali. E começaram a cobrar altos impostos. Os fazendeiros já não estavam conseguindo pagar esses impostos, essa dívida com a Holanda não estava conseguindo. E eles pressionando para que eles pagassem. E o que aconteceu? Esses fazendeiros pernambucanos se juntaram contra os holandeses e fizeram um movimento chamado Insurreição Pernambucana. Em 1645 aconteceu essa insurreição pernambucana, que foi a união dessas pessoas contra os holandeses. E quando foi em 1654, os brasileiros teve o auxílio dos militares, eles conseguiram expulsar os holandeses da nossa terra de uma vez por todas. E ainda teve, minha gente, sabe o quê? Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, ele levou com eles umas mudas da cana-de-açúcar para eles poderem plantar lá onde eles iam, para a Holanda, para poder fazer concorrência com Portugal, com o açúcar que eles iam produzir, iam fazer concorrência com Portugal. E nisso eles poderiam fazer o que estavam querendo fazer aqui, né? Pegar a cana-de-açúcar. Eles levaram para plantar lá um pedaço da cana-de-açúcar. E foi isso, gente, que aconteceu. Maurício de Nassau foi muito importante, trouxe muitas coisas. Ele criou pontes, tá? Casas, ali do Recife, que ainda existe ali essa ponte Maurício de Nassau. Tem uma ponte Duarte Coelho, né? Aquela que fica o Galo da Madrugada é Duarte Coelho, e tem a outra que é Maurício de Nassau. Eu vou botar as fotos para vocês verem aí. Então, a ponte Maurício de Nassau, ele fez umas casas que hoje é hotel. A casa do Maurício de Nassau ainda existe lá no Recife, tá? Ali na Boa Vista, passando para o outro lado ali. Então, se vocês olharem, ele fez muitas coisas. Fez estatuetas que ainda existem lá no Recife até hoje, de Maurício de Nassau. O nome dele é muito famoso, que até hoje ainda botam coisa, né? Fizeram a faculdade Maurício de Nassau para homenagear esse homem tão importante que veio para Pernambuco fazer Pernambuco crescer. Tá? É isso aí. E ainda, gente, Maurício de Nassau, ele tinha muitas ideias para melhorar os lugares. Ele queria fazer a ponte para passar para o outro lado do rio, que as pessoas passavam na pontezinha de madeira, alguma coisa assim. Então ele quis construir uma ponte, a ponte Maurício de Nassau. Ele construiu, sabe como? Ele não tinha esse dinheiro todo, ele emprestou muito dinheiro, mas para fazer aquilo ali ele precisava de mais dinheiro. Então ele começou a cobrar pedágio, já contei isso para vocês uma vez. Ele começou a cobrar pedágio de quem passava por ali. E muito mais caro os pedágios, porque ele estava dizendo para todo mundo que iria fazer o boi voar. Todo mundo pagava o seu pedágio, pagava um dinheirinho para quando fosse o dia da inauguração da ponte, ele iria fazer o boi voar. E todo mundo pagava aquele dinheirinho a mais, que queria ver o boi voar, todo mundo. Ele disse que ia fazer o boi voar, não disse qual boi ia ser. Então, no dia, ele conseguiu o dinheiro, terminou a ponte e fez a festa de inauguração. E quando foi o dia de fazer o boi voar, ele botou um boi inflável amarrado numa corda que puxasse de um lado para o outro do rio, e ele fez o boi voar. Ele não disse se o boi ia ser de verdade, não disse se o boi ia ser inflável. Então, todo mundo ficou olhando o boi voando. E ele conseguiu fazer a ponte com o dinheiro das pessoas que pagavam para ver esse boi voar, que ele disse que iria fazer. Inteligente, né? Olha o tempo que tem isso. E um homem inteligente pensou em fazer isso para conseguir dinheiros para fazer uma coisa boa para todo mundo naquela época, né? E para a gente, e hoje essa ponte ainda existe. A gente ainda usa, né? Então isso foi bom para todos. Muito inteligente ele, né? Bem, gente, essa aulinha de história sobre invasões holandesas, tá, gente? Vamos ver logo o assunto e depois te explico, tá bom? O açúcar produzido no Brasil era transportado para a Europa por holandeses e portugueses que mantinham um bom relacionamento. A Holanda distribuía esse açúcar para o mercado europeu usando suas embarcações. Até que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, ou seja, nenhum herdeiro.
O rei da Espanha, Filipe II, por ser neto do antigo rei de Portugal, Dom Manuel I, assumiu o trono português. Isso se chama sucessão por via hereditária. Por ser neto, ele estava na hereditariedade, né? Ele era hereditário daquele trono, de uma forma ou de outra. Isso se chama via hereditária. Assim houve a chamada de União Ibérica, junção das coroas portuguesa e espanhola sob o mesmo governo. Então, a União Ibérica foi quando se juntou as duas coroas, portuguesa e espanhola, por um só governo, um rei só para governar as duas metrópoles. Tal situação proporcionou alguns problemas para Filipe II, pois seus antigos inimigos ingleses, franceses e holandeses procuraram invadir o Brasil, agora uma colônia da Espanha. O Brasil todo agora era uma colônia espanhola. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil, chegando pela Bahia. Nessa época, o governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso pelos holandeses que se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, junto com os senhores de engenho, trabalhadores e escravos, a resistência aos invasores. No ano de 1625, Portugal e Espanha uniram-se e enviaram esquadras para expulsar os holandeses. Em 1630, os holandeses invadiram novamente o Brasil, desta vez por Pernambuco, pois era a capital que mais produzia açúcar. Lembra que aqui a capitania que prosperou foi Pernambuco por causa da cana-de-açúcar? Então, como tinha muita cana-de-açúcar em Pernambuco, eles quiseram invadir Pernambuco para poder tomar cana-de-açúcar para eles. O governador de Pernambuco, que era Matias de Albuquerque, ele fugiu para o interior e fundou o Forte do Arraial do Bom Jesus, com a ajuda de indígenas e escravos. Eles conseguiram resistir por algum tempo aos holandeses, organizando pontos de ataque. Domingos Fernandes Calabar conhecia cada um desses pontos e passou para o lado dos holandeses, ajudando-os. E assim os holandeses conseguiram vencer. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. No ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau. Esse aí é conhecido, né? João Maurício de Nassau. É o nome dele que se dá a Faculdade Maurício de Nassau, viu, gente? Pontes, muitas coisas, porque ele fez muitas coisas no Brasil. Ele veio para Pernambuco e fez muitas melhorias e muitas coisas tem o nome dele. E nisso fizeram essa faculdade agora há pouco, né? E colocou o nome de Maurício de Nassau. Que assumiu o governo em Pernambuco. Maurício de Nassau assumiu o governo em Pernambuco devido às invasões holandesas e às brigas entre holandeses e pernambucanos. Pernambuco estava em péssimo estado. Maurício de Nassau ajudou a população, emprestou dinheiro para que eles se organizassem, liberou o culto de outras religiões, tá vendo? Construiu palácios, pontes, canais, trouxe com ele pintores, cientistas e artistas. Como ele embelezou Recife, então ele embelezou o Recife inteiro. Então, como essa cidade foi embelezada e enfeitada, toda bem feitinha por Maurício de Nassau, essa cidade ficou conhecida como Cidade de Mauricéia. Tá? Maurício de Nassau, olha sobre tela, tem uma fotinha dele aqui. Que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês essa foto aqui. Os pintores Frank Poster e Albert Eckhout estavam entre os artistas que vieram com Nassau para o Brasil. Eles se destacaram pintando as paisagens e naturezas. Frank Poster e representando os habitantes, a fauna e a flora do Brasil era Albert Erik Poster. Tá? Então,
Frank Poster, ele pintava as paisagens, natureza. Já o outro, Albert Erich Roth, ele pintava a fauna e a flora do Brasil, os animais e as plantas do Brasil, tá? Aqui tem duas fotos de pintada por Albert, tá? Albert Erich Roth. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou um tratado de paz com a Holanda. E agora, em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta para o seu país. Maurício de Nassau era holandês, né? Então, ele estava no Brasil, ele ajudou Pernambuco a crescer, emprestou dinheiro, fez coisas boas, trouxe um monte de gente com eles para melhorar Recife, trouxe artistas, cientistas, pintores, para fazer as coisas bonitas. Então, ele foi chamado de volta. Em 1644, o rei da Holanda chamou ele de volta. E agora, o que acontece? Com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que Pernambuco pagasse suas dívidas. Revoltados, os senhores de engenhos resolveram começar uma luta para a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Como Maurício de Nassau fez grandes coisas aqui, então eles disseram o quê? Agora os pernambucanos têm que pagar sua dívida, já que o holandês foi embora, né, o famoso Maurício de Nassau foi embora, então agora o que ele fez, os pernambucanos têm que pagar. Bora pagando, então os pernambucanos que não gostaram disso e não queriam pagar, foram se juntar, fazer uma tropa contra eles para poder expulsá-los de Pernambuco, expulsar os holandeses. A luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que finalmente em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, eles levaram com eles a cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. Então, quando eles foram embora, eles levaram uma muda da cana-de-açúcar, que eles estavam aqui produzindo açúcar, né? Então, eles levaram a muda para plantar lá e começar a produzir açúcar e vender na Europa, para ficar como ia ser agora um rival, né? Então, eles queriam vender também açúcar para fazer concorrência com os portugueses que estavam vendendo aqui. Então, eles queriam que levou para plantar, se desse certo, eles iriam também faturar, vendendo até mais barato para ganhar dos portugueses que também vendiam. É isso, gente.